Vem cá, vamos tomar um café esotérico juntos? Muito bom dia, audiência aqui da Vibe Mundial, Astral TV. Que gostoso seguirmos nos espalhando aí por essa multiplataforma internética que a gente tem. Afinal de contas, a audiência tá sempre conectada, seja pelo Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Ó, tamo aí, né? Se é para transbordar e ser feliz, me chama que eu tiro o meu pijama. Eu tô toda rimando ultimamente, mas é justamente pra gente brincar com a vida. E dentro desse convite, eu trouxe hoje mais um convidado especial que eu vou apresentar para você logo menos, depois de agradecer os nossos parceirões que ajudam os nossos cafés a acontecerem. Então, já que a gente andando com fé e café, a vida ela fica ainda mais gostosa, a gente tem sempre a companhia das pílulas de felicidade e todos os personalizados da Giftify _brindes. Quer ficar mais magnético? Não só com o Feromax da Lu, do Prazer com Luxo? Garanta o seu, tá? prazercomluxo.store. Aí a gente tem os melhores incensos em âmbito nacional, inclusive por apoiar a comunidade ribeirinha amazônica Shakti.alquimia do bem-estar. Inspire bem-estar aí na sua casa também. E Papales _editorial, trazendo aqui uma mensagem super especial que o meu convidado já tirou agora há pouco. Vou contar para você dos povos originários, deuses e deidades, assinado pela Tânia Gori, bruxona maravilhosa que eu amo. Mestra, inclusive, do meu convidado aqui de hoje, e uma pérola no oceano, que tá aqui com o Feromax para eu ficar super borogodenta, eu diria. E aí, ó, a mensagem que o Marcelo tirou foi Seuci, a protetora das lavouras e do lar. O que é plantado com cuidado cresce forte e saudável. A paciência e o esforço diário são as verdadeiras fontes da abundância. Cuide da terra, proteja o lar e valorize aqueles que compartilham a jornada, pois a riqueza está no que se constrói com amor e dedicação. Não à toa, totalmente a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, Marcelo Pereira, meu amigo. Que gostoso te receber. Quem é você? Olha, primeiro eu quero agradecer esse convite maravilhoso. Eu sou amigo da Grace Dorta, isso é o número 1. Eu sou Marcelo Pereira, terapeuta holístico, astrólogo, psicanalítico, numerólogo, psicanalista integrativo, bruxo. Fisiognomonista. Fisiognomonista, faço a leitura do rosto, que é uma técnica milenar chinesa, né? Para ajudar as pessoas a se reencontrarem, se entenderem. Além disso, consultor em Feng Shui. Então, sou esse multiterapeuta que ajuda pessoas a despertar, né? Então, minha proposta de vida é ajudar as pessoas a despertarem do seu momento para algo melhor, mais próspero e produtivo. Você viu, né, gente? Quando eu falo que eu sou sortuda, não é à toa. Eu só trago gente fantástica aqui para vocês, que eu ainda tenho esse orgulho de poder dizer que são os meus amigos, né? Aquela história, lei hermética, semelhante atrai semelhante. A energia não mente. A gente dá aquela potencializada do borogodó com esses aditivos na vida e tal, mas... Galera, se você não tem molho... Olha, tem que batalhar e suar muito. Não é? E aí, nesse sentido, nós somos privilegiados porque a gente tem essa alegria de poder caminhar lado a lado. E dentro de todos os preceitos da metafísica que você atua, eu te vi lindamente em ação esses dias falando para diversos empresários. Mais de 90 empresários. Então, estava muito lindo esse movimento. É tão importante a gente recuperar essa nutrição espiritual de uma forma ampla, sem rótulo. E até pouco tempo atrás havia tantos preconceitos. Sim, barreiras e desafios, né? E hoje, devagarinho, a gente percebe que todas as dores vividas coletivamente
estão fazendo com que esses véus caiam e aos poucos essas pessoas venham até nós com um outro olhar. E aí, como que a gente pode fazer com que o olhar, inclusive para elas mesmas dentro desse momento, faça com que o potencial delas venha à flor da pele para elas surfarem essa onda da prosperidade que todo mundo deseja e muitas vezes não sabe como alcançar. Uma das coisas que eu tenho falado e palestrado bastante é sobre o autoconhecimento como fonte motor da sua prosperidade. Tá. Né? E nós nos encontramos recentemente em uma palestra para mais de 90 empresários. Então, levar a terapia holística para o mundo corporativo faz parte da minha missão, né? E faz parte da nossa missão. E é interessante entender que as pessoas querem prosperidade, querem chegar lá, mas não sabem exatamente quem são. Eu tenho uma frase bem interessante, que quando eu falo de empresários, né? Vamos falar porque, geralmente, a prosperidade, lembrando que a prosperidade não está só associada ao financeiro, né? A prosperidade é um campo energético que fala da sua vida pessoal, a sua vida mental, emocional e assim por diante, né? E espiritual eu também. diria, inclusive, que ela fala sobre saúde. Saúde, exatamente. A começo de conversa, ela fala sobre saúde. Porque você pode se achar próspero, ter um valor, né, o valor do dinheiro circular, mas se você não estiver saudável, você não aproveita esse valor, né? E aí, uma das frases que eu gosto é que os empresários, eles sabem o que fazem, mas não sabem quem são dentro do que fazem. Né? Então, assim, eu sei o que eu faço, mas eu não sei o meu poder dentro da minha empresa, dentro do que eu faço, no meu trabalho. Para aquelas pessoas que, né, que não trabalham como empresários, não têm o seu próprio negócio, mas estão batalhando os seus sonhos, elas não se autoconhecem. Então, o autoconhecimento é um motor para se ter foco. Né? O foco, ele gera prosperidade, concorda? Claro, tudo aquilo que a gente foca expande. Da mesma forma que tudo aquilo que a gente deseja a gente também. Também. Então, se você não tem autoconhecimento, como é que você vai saber qual é o seu potencial, o seu talento para atingir a sua prosperidade? Porque muitas vezes a gente se compara com influenciadores, pessoas de fora, que têm uma jornada diferente da nossa. E a gente pergunta, por que eu não estou naquele patamar? Por que eu não estou naquele nível? Porque talvez não se autoconheça. Qual é o seu talento? Né? Eu fiz uma dinâmica e faço nas minhas palestras em empresas. Eu pergunto, qual é o seu maior talento? E aí eu brinco, o silêncio paira no ar. E quando eu falo, como você usa o seu talento para a sua prosperidade, para o seu bem-estar? O silêncio é ensurdecedor. Eu fiz assim só para dar um charme, tá? Ensurdecedor. Porque... Pode usar todas as pausas poéticas que você desejar. Porque o que acontece? As pessoas, elas não entendem como elas podem chegar no seu potencial. Isso é algo que a gente tem que começar a trabalhar. Por que eu fui fazer astrologia? Porque eu fiz 3 cursos de astrologia, falando um pouquinho da minha história. Eu fiz astrologia moderna, junguiana, com uma doutora Jung, e psicanalítica, com uma psicanalista e astróloga há mais de 35 anos. Por que eu escolhi essa junção de astrologias? Porque elas falam de traumas que você possa ter desde a barriga da mamãe até os dias de hoje. Mas independente se você acredita ou não acredita, o processo você precisa se autoconhecer para usar os seus talentos a seu favor. Porque se eu tenho o dom de falar, concorda que eu vou abrir mais portas falando? Mas é óbvio, eu te falei aquele dia, né? Que eu também demorei muito tempo, e aí até baixando barreira de julgamento nesse sentido, porque eu tô muito em paz também com a minha jornada. Eu acredito que tudo também veio me forjando para hoje ficar totalmente segura a ponto de... Eu tenho os meus momentos de entrega fora da rádio, mas nada me impede de enaltecer outras entregas, apresentá-las para as pessoas que estão se envolvendo. Isso é um talento, porque você tem uma percepção do talento do outro muito ativo. E você utiliza o talento do outro para ajudá-lo a se destacar, mas também destacando ele. Né? E isso é e as pessoas estão esquecendo. Como é que a gente atinge a prosperidade? Pelo método mais fácil, como disse a carta. Olha, eu tenho um bordão que eu sou fã da espiritualidade. Eu tenho esse bordão, os alunos já me conhecem. E olha o que saiu aqui, presta um pouquinho essa carta.
A gente tirou, né, um pouquinho antes do programa começar. Então, começa assim: o que é plantado com cuidado cresce forte e saudável. Se você não sabe quais são os seus talentos, o que deveria ser uma força vira uma dor. Porque você não executa eles, você não coloca eles em prática e o universo, acredite, o universo te coloca tarefas para você colocar o seu talento em ordem. Né? Eu tenho uma história para contar disso, não deixa eu esquecer. Pode E deixar. aí fala o seguinte depois: cuide da terra, proteja o lar e valorize aqueles que compartilham a jornada, que é o que você faz, né? Pois a riqueza está no que se constrói com amor e dedicação. Ou seja, se olhar, estar presente para você. A história, antes que eu esqueça, porque eu tô desse jeito, muita informação na cabeça. A história é o seguinte: eu tive uma aluna que durante, né, uma aula que eu dava, que chamava-se Reforço Espiritual, ou seja, era uma reforma interior. Aham. E ela falou assim: acho feio as mulheres que cantam na TV e se mostram demais. E foi, assim, algo chocante para se dizer naquele momento, naquele contexto. Eu perguntei: o que você acha? Eu gosto de música X, Y, de pessoas muito, né, introspectivas, pessoas muito discretas. E no decorrer da conversa, eu perguntei: e você canta? Porque ela tinha uma opinião muito profissional sobre: eu cantei há alguns anos, mas meu pai disse que quem cantava eram mulheres que não se davam respeito. Então, ela estava com 70 anos, ela criticava todas as pessoas que cantavam e não gostava. E aí, nessa conversa, para resumo da história, a gente falou: se você tem esse dom, por que você não coloca ele para fora? Uhum. Pode ser um veio de crescimento. Bom, passado 2 semanas, ela volta, muito feliz, e disse que a aula tocou a muito, eram mais de 50 pessoas na sala, e ela falou que tinha acabado de entrar num coral do bairro dela. E aí eu não sei se ela é soprano, alguma definição que hoje não me recordo. E ela começou a cantar, estava feliz, teve destaque, ou seja, uma crença limitante parou o talento dela. Então, como ela não se autoconhecia, ela não sentia-se próspera, benquista. Então, depois desse processo, ao fim de alguns meses, ela estava se apresentando e participando de um coral e ganhando seu dinheiro. Quais são os dons que você tá deixando escondido na sua cama quando você levanta de manhã e se paramenta para pagar seus boletos? Porque enquanto você não der um destino mais nobre para sua atividade laboral e o destino continuar sendo somente pagar boletos, mas você está desmerecendo, tal. Não. Pagar boleto é inerente a essa nossa vida aqui na Terra. Mas, se você de repente tem um propósito claro com relação a, vamos supor, o meu, né? Que é unir pessoas afins para que todos nós sejamos mais felizes dentro das entregas individuais que nós temos, né? E apresentar essas pessoas a vocês, extraindo delas o melhor. Olha só, gente, é diferente do que eu só virar e falar assim: eu venho aqui, né? Comercializo lá o café esotérico, porque eu tenho minhas contas para pagar. Jamais. Nossa, que pobre. Paupérrimo, né? Em comparação a tudo que a gente, todas as emoções que a gente viveu, que a gente E trocou. que a gente desperta nas pessoas, né? Que você desperta. Quando eu vejo, às vezes, uma lágrima caindo, ou de rosto limpo, ou por debaixo de uma máscara, porque às vezes a gente faz alguns exercícios vendados e tal. É tão tocante quando a gente vê, de repente, alguém que tinha aquele riso contido, meio de gueixa, e de repente tá lá se extravasando totalmente, Exato. brincando, criando, dançando, dando voz para a vida, deixando o seu nome assinado. É completamente diferente, né, Marcelo? Exatamente, porque aí a pessoa se autoconheceu, entendeu o seu potencial. Às vezes a gente não usa o nosso potencial. Nós temos muito potencial para trabalhar e nós temos os nossos propósitos e missões nessas vidas. E a vida vai colocando, eu brinco sobre o processo da astrologia, que é uma ferramenta de autoconhecimento profundo. Verdade. Né? E onde ela fala: olha, isso aqui você faz com facilidade. E você não coloca isso em prática, a vida vai ali e te coloca
tarefas e você tem que executar. E você falou uma frase lindíssima. Onde você está colocando o seu talento? Em que lugar da cama que você não levanta com ele? Né? É extremamente importante. Alguns autores e filósofos definem talento. E entre as várias definições que existem de talento, eu vou traduzir uma que eu gosto muito. Talento é tudo aquilo que você faz com facilidade e prazer e dá resultado. Ou seja, sabe aquilo que você, mesmo cansada, mesmo cansado, você faz e o resultado é muito bom? Ele pode ser ótimo quando você está bem disposto, mais atento. Só que mesmo cansado, o resultado é bom. Isso é talento. E aí, no mundo corporativo, eu falo, entender como você coloca o seu talento em prática distingue o empresário bem-sucedido de um empresário ocupado. Porque às vezes a pessoa está tão ocupada, que ela está tão no automático, que ela não usa nem 20% do que ela pode usar. O mapa astral, o mapa numerológico, entre outras terapias, o Reiki. O Reiki é uma ferramenta de autoconhecimento inconsciente e induzido ao consciente. Porque através do recebimento do Reiki, você se energiza, você se potencializa tanto, né, Grace? Que você começa a se olhar de forma diferente. Não é só um processo de cura, é um processo de pertencimento a si mesmo. É tomar posse desse veículo existencial que é o nosso corpo, que pode ser visto de diversas formas análogas, né, a um instrumento musical, a um carro, não importa, tá? Mas sou suspeita para falar, tanto que meu primeiro livro, o capítulo, ele é todinho dedicado ao Reiki nosso de todo dia. É o nome, inclusive, do capítulo lá no Novo Ser Humano. E eu assino, né, chancelo totalmente essa sua fala, porque foi a minha melhor forma de reconexão comigo mesma. Né? Então, todo o arcabouço ferramental que a gente dispõe hoje é realmente para, primeiro de tudo, né, assim, a gente poder autofacilitar o nosso próprio caminho. E aí, ao mesmo tempo, a gente, né, vira para a galera e fala assim: vem que tá mais fácil agora. Exato. Você experimentou, né? Você entendeu. E ser um facilitador desse processo é gratificante. Porque a vida pessoal, a vida é isso aqui, né? É um sobe e desce, é um mundo que dá volta, já diziam as nossas avós. Então, assim, o que você planta pode ser colhido agora ou mais tarde. Você me apresentou e apresentou o oráculo, né? O tarô assinado pela Tânia Gori. E eu sou bruxo natural, dou aula de bruxaria natural. E dentro desse processo existem 2 pilares que me moveram a estar aqui hoje. O primeiro, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que não prejudique a ninguém. E o segundo, tudo que você manda para o universo volta 3 vezes para você. Então, a sua prosperidade está na execução bem feita do que você manda para o universo, através das suas qualidades, das suas habilidades, das suas observações. A prosperidade é simples. Benjamin Hart, ele fala uma coisa bem bacana. O sucesso não é complicado, exceto para aquelas pessoas que vão para 20 direções diferentes, ao invés de dar 20 passos na mesma direção. Isso só se consegue quando você conhece o que é o seu potencial. Tô muito filósofo, não tô? Não, eu tô me segurando para não chorar. Senhoras e senhores, Marcelo Pereira. Olha. Porque é orgástico, gente. A gente tava com a Lúcia aqui semana passada, lembra? Falando justamente do quão orgástica a vida pode ser. E aí, dando inclusive spoiler de que receberemos a Angélica Mazurti na próxima semana. Uma naturopata. Né? Também falando sobre esse assunto. Imagina, agora dezembro, a gente precisa explorar isso, porque todo mundo deseja coisas novas do ano novo. Mas, querida, quando você vai apresentar para a vida uma nova versão sua? Para a vida de fato falar assim: acordou, criatura, bora, né? Então,
é isso que precisa, de repente, ser trabalhado nesse sentido. E aí, quando a gente vem aqui, traz essas pessoas e pode trocar, né, com essa qualidade, a gente se emociona mesmo. Ah, Mas é conhecer as pessoas, na verdade, conhecer a si mesmo é dar oportunidade para que outros te conheçam melhor. E é aquela história, ninguém muda ninguém, você muda e tudo ao seu redor muda contigo. Então, quando você percebe o seu potencial e começa a colocar ele a seu favor, as pessoas ao redor, elas combinam para te ajudar também. é fato. E onde que o povo todo te acha, Marcelo? Conta. Vamos lá, eu tenho o meu site, que é da empresa, né? www.mpcursositerapias.com.br, MP de Marcelo Pereira. Uhum. E o meu Instagram é @Marcelo, com 2 L's, Pereira 078. Marcelo Pereira 078, que é o Terapia Oracular e Coach, onde ali eu dou dicas diversas de todos os assuntos que eu conheço e falo um pouquinho das terapias com oráculos que eu executo também, dando dicas para as pessoas crescerem, evoluírem e tornarem a vida mais próspera. Copiou? Ah, que gostoso. Então vamos dar um brinde? Vou colocar aqui, ó, nosso maior potencial. Nosso talento oculto que vai ser desvendado agora. E aí agora a gente vai falar assim, viva! Viva! É isso! Eu quero beber muito mais dessa água e trocar com vocês ao lado da Giftify _brindes, Papales _e editorial, prazer com luxo.store, uma pérola no oceano e todos ao lado aqui também da Shakti.alquimia do bem-estar, levando para você mais facilidade, mais borogodó, uma vida linda e brilhante, porque a gente veio para brilhar. Bora? Então eu deixo para você um beijo no coração, na alma também, que o riso nos acompanhe. Eu ouvi um amém? Amém. Assim é. Namastê! Namastê.